Buenas noches, bienvenidos a más una charla que nosotros hacemos en mi oficina, esa mi oficina virtual, aprovechando nuestra experiencia que tenemos con la pandemia, es el COVID-19, que nos obliga a ficar todos en nuestras casas, en cuarentena, y aprovechamos estos momentos para compartilhar un poco de conocimientos colectivos que tenemos de la filatelia en general y específicamente hoy hablando un poco de una parte de la filatelia de Brasil. Vamos a tratar de el correo en desterro. Mira, la siguiente. Empezamos haciendo un agradecimiento muy especial. Son dos personas que crearon mi oficina, primeramente mi oficina física, en esta experiencia que nosotros tenemos siempre en las exposiciones, en sitios de las exposiciones, en general fuera del expediente, en la parte de la noche, esa compartilhar esta alegría, las charlas, los chistes, tudo que hacemos personalmente. E graças a Henry, que colocamos isso também agora de forma virtual. E mais agradecido ainda porque esse é um trabalho de equipe. Esse é um trabalho de todos nós outros que estamos fazendo isso de América. Penso que essa experiência é uma experiência única e temos isso como uma recordação permanente. Mesmo porque depois se soube as charlas em YouTube. Então se pode assistir quantas vezes lo queira, como uma enciclopédia, sempre com os assuntos. Então, portanto, começamos com o nosso agradecimento a todos que assistem, todas as equipes. Hacemos sobre o assunto de hoje uma pequena bibliografia. Se mirem, o terceiro ponto que estamos colocando é um artículo meu que acabamos publicando em um catálogo de uma exposição que nós fizemos em Florianópolis em ano 2008. Esse pequeno artículo que está nesse catálogo da exposição, nós vamos a subir em grupo de WhatsApp de minha oficina e vamos colocar para todos disponível para todos essa bibliografia. Lamentavelmente é em português, mas penso que todos podem acessar e ter. E agradecemos a todos essas fontes que nós utilizamos hoje para hacer essa charla, essa pequena charla. O próximo. Empezamos um pouco para falar que em 1494 o Papa estabeleceu o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas separou as terras de América, a parte que era de Portugal, com a parte da Espanha. E se podem ver nesse mapa que na parte norte está a cidade de Belém e na parte sul, Laguna. Laguna é na província de Santa Catarina, que fica a algo como 100 quilômetros de Florianópolis. Florianópolis está a 100 quilômetros ao norte da Laguna. E, mira, isso é muito importante, isso é um chiste de nós outros, de minha oficina. Isso comprova que Florianópolis, a isla de Santa Catarina, não se pertence ao vice-reinato de Peru. Portanto, fora da influência de Lima. Isso é um chiste nosso acá, só para esclarecer em minha oficina,
que nós outros nos quedamos fora da influência de Lima. O próximo. A ubicação geográfica. Se mirem, a isla, ela se fica em sul do Brasil. Conseguimos estabelecer precisamente aonde é e como está localizada a isla de Santa Catarina. Essa isla, ela foi descoberta em 1514 por Cristóvão de Haro, mas o nome Santa Catalina se veio em 1526 por Sebastião Caboto, que é um navegador italiano que aportou acá. A origem do nome há dois significados. Ou a esposa de Sebastião Caboto, que se chamava Catarina Medrano, ou a Santa Catarina, que foi a fecha mais provável, que era a fecha de descoberta, quando se utilizou este nome para Santa Catarina. E Santa Catarina era o nome da isla, muito precisamente. Mais tarde se utilizou como toda a província, mas inicialmente era solamente a isla de Santa Catarina. Ok? Por favor, la siguiente. La isla de Santa Catalina, ela foi colonizada inicialmente por Francisco Dias Velho. E a vila se foi criada em 1673. Francisco Dias Velho, ele era originário de São Vicente, no norte do Brasil, na província de São Paulo, e se bajou para colonizar a isla de Santa Catarina por ser um ponto estratégico. Era um ponto muito importante, porque era o último porto seguro que tinha antes do território espanhol, especialmente depois da criação de Buenos Aires e Montevideo. O nome da vila foi em homenagem à fuga para o Egito. Então, Nossa Senhora del Desterro. Todos devem se recordar do episódio da Bíblia. Ele está em Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 23. Quando habla do rei Herodes, que estava perseguindo a família de José, Maria e Cristo, Jesus, e os três foram obrigados a fugir para o Egito. E este episódio, a fuga para o Egito, se conheceu como Nossa Senhora del Desterro. E, mais tarde, o nome se foi abreviado, se ficou solamente como Desterro, não como Nossa Senhora del... Se deixou de utilizar o nome completo. La seguinte. José da Silva Paz, ele foi nomeado como, em 1739, ele foi nomeado como governador da província de Santa Catarina e veio a residir em la isla. Em função do ponto estratégico que era a isla, se construiu uma série de fortificações, de fortes. Se mira em la entrada norte, que é a parte de arriba do mapa, se consta em la parte da isla o forte de São José de Ponta Grossa, em la parte esquerda a fortaleza de Inhatomirim e logo a seguir uma pequena isla de Ratones. Esse era um sistema triangular para acesso à Bahia Norte, de acesso à isla. E em la parte sul, que é conhecida como Praia dos Naufragados, também tinha outra fortificação. Além de uma fortificação muito específica, que era bem em centro da vila, que se chama Forte de Santana. Esse foi começado a construir em 1740
e algo com 1760, o sistema defensivo da isla estava completo. Ocorre que em 1777, os espanhóis adentraram a isla e não adentraram com os buques pelas baías, nem por norte nem por sul. Adentraram as tropas e a parte que estava desprotegida e se quedaram por terra. E acabaram tomando a isla como domínio espanhol. E aí volvemos ao nosso chiste, aí se passou a pertencer ao Peru, ao vice-reinato de Peru, da invasão espanhola. Os espanhóis permaneceram acá, na isla, durante um ano, e, em virtude do Tratado de Santo Ildefonso, acabaram saindo, porque aí houve uma negociação por outras terras, em las províncias de Misiones, que é parte de Argentina, e parte de Rio Grande do Sul. Portanto, os espanhóis saíram e se volveram os portugueses. Nessa época de governo de José da Silva Paz, se vieram os emigrantes, especialmente da isla de Açores, que é domínio português, e por isso que os costumes muito arraigados acá em la isla são conhecidos como costumes açorianos. Foi neste período que se vieram os imigrantes de Açores. La seguinte. La isla era muito movimentada. Mira, esse é um... Não, volvemos um pouco. Não, la seguinte. Isso. Mira, o correio em Brasil, só para exemplificar, em todo o Brasil, o correio Morse foi criado em 1663. Em 1798 foi criado a grande reforma postal que se estabelecia acá para o Brasil. E especialmente nos interessa agora falar, porque depois vamos ter que explicar isto, 1798, com Dona Maria I, que era rainha de Portugal, estabeleceu as tarifas das cartas marítimas de 4/8, o custo equivalia a 40 reis. E de 4 a 6/8 era 100 reis. Esse é o valor da tarifa, das tarifas das cartas marítimas. E o correio era basicamente, nesta época, era basicamente por cartas marítimas. Solamente no litoral de Brasil que o correio circulava. A seguinte. Este é só para mostrar um pouco, essa é uma ilustração, porque Florianópolis foi muito, era como ponto e porto muito seguro, por causa das duas baías, que tem a Bahia Norte e a Bahia Sul, era um porto seguro para abrigo os navios. E, em geral, os navios que se vinham para a Europa, em direção ao Pacífico, esse era o último porto onde se podiam fazer, tinham água, mantimentos e, sobretudo, conseguir arreglar os barcos para enfrentar ao sul o Cabo Horn, que era muito perigoso. Essa é uma ilustração de uma das visitas que se teve em La Bahia Norte em 1740. Então, mire como já tinha. Só nessa ilustração se mira 5 buques, que era o que mostrava muito o movimento que tinha na cidade. E a seguinte. Este é o aspecto que tinha a vila de Nossa Senhora del Desterro. Essa imagem é de uma expedição da esquadra russa em 1803, quando se quedou acá. Então, não era uma vila muito grande, mas em face
del serviço que podia ter para os buques, era muito importante como porto, como um ponto seguro de atraque acá no litoral sul de Brasil. La seguinte, em 1808, com as invasões de Napoleão em Portugal, a família imperial portuguesa, o Dom João VI, se quedou para o Brasil. Se quedou em Rio de Janeiro, em 1808, e aí começou um movimento de desenvolvimento de todo o Brasil. No caso do sul do Brasil, Dom João VI estipulou que em Florianópolis, em Desterro, nesta época, tinha um correio. Este correio se foi estabelecido em 1813. E a administração, o primeiro ano de funcionamento, a receita foi muito pequena, muito pequena. E, mesmo assim, o primeiro administrador, José Luiz Livramento, permaneceu durante 5 anos na frente do correio. E depois foi sucedido por seu irmão. Em 1813, as rutas eram basicamente marítimas. A seguinte. Acá estabelecendo, então, as duas rutas que tinham. Tinham a ruta, essa em 1825, a ruta que tinha para o norte, que seria para Paranaguá, que é em Paraná, para São Paulo ou Rio de Janeiro. São Paulo, estou falando aqui no Porto de Santos. Ou para o sul, para Rio Grande do Sul. Essas seriam as linhas postais que tinham em 1825. Solamente através de linhas marítimas. A seguinte. Este é o primeiro matacelo que se foi utilizado em Desterro. Este é em negro, é um matacelo linear, simples, com uma legenda simples. Ele media aproximadamente 38 milímetros por 5 milímetros. Esse é o tamanho utilizado. Há indícios de que o matacelo original, que se utilizava antes, ele tinha uma cercadura. Não há nenhuma prova concreta disto. Eu acabei comprando um sobre, mas não estou exibindo acá porque não tenho a segurança de que não é falso. Tenho dúvida, portanto, não estou mostrando. Tenho um com cercadura, mas como tenho muitas dúvidas, não estou mostrando. É uma peça interessante, mas, portanto, quando tiver uma certeza, vamos escrever um artigo específico sobre isso. Então, portanto, essa legenda simples de Desterro se utilizou durante aproximadamente 10 anos. Essa carta que estamos exibindo acá, essa é de 1830, abril de 1830. E se foi dirigida para Rio de Janeiro, é um arquivo muito conhecido. Em geral, os pré-filatélicos do Brasil são muito conhecidos para esse comerciante de Rio de Janeiro. João Gonçalves Pereira. Em 1822, um pouco mais tardio do que em outros países da América, tivemos a independência do Brasil. Foi Dom Pedro I, se assumiu o governo, então a independência foi em 1822 e começou
a hacer la reforma toda de la legislación brasileña y la reforma postal fue efetivada en 1829. Y ahí, en 1829, se estableció el porteo de 10 réis para cada 10 léguas, para cada 15 léguas, ou algo como 99 quilômetros, para sobres com até 7,2 gramas. E a cada 10 réis se acrescia para cada 2/8 de onça para calcular o porteo. Se volve a pantalla, lá anterior, quando estamos falando, ele pode volver isto. Se mira, o porteio está, não, isto, essa. O porteio, portanto, que está acá, é porteio marítimo, 40 réis, está manuscrito na parte superior. Porque a reforma de 1829 se estabeleceu de que o porteio das cartas marítimas continuava em vigor da mesma tabela de 1798. Las seguintes. La siguiente. Esse matacelo Desterro, ele é muito conhecido e é muito homenageado. Temos acá, à la esquerda, uma hojita bloque lançada pelo Correio de Brasil, e se mira, na parte de abaixo tem sobre, uma marca com isso, com Desterro. O matacelo que se foi utilizado, está na figura del meio, esse matacelo que é exatamente o original que está no Museu de Correios em Brasília, com esse o desterro original que se utilizava neste período. E à direita, o mesmo matacelo se foi utilizado também para, essa é uma loteria, acá, isso em 2015, e aí esta loteria, que era um prêmio na Loteria Federal, também se usou como ilustração este matacelo de Desterro, que nós reproduzimos. Isso é como curiosidade e somente se pode adentrar numa coleção de classe aberta, não é uma de história postal ou algo assim. Estamos falando acá solamente como curiosidade a este respeito. A seguinte. Acá estamos estabelecendo já as rutas em 1839 para saber a evolução. Só para saber, a parte da isla, já havia falado, mas a geografia do continente, como é? Ele é muito semelhante ao que temos, essa é a costa de Atlântico. Então, é muito semelhante ao que temos em Pacífico, que em Pacífico tinha a Cordilheira de los Andes. Acá é muito mais baixo, tem algo como entre 800 e 1000 metros, não passa disto. E a diferença é que não é uma cordilheira. Há a subida e depois a geografia é um planalto. Ou seja, não é cerro que tem subida e descida. O problema é acesso ao interior. E na província de Santa Catarina, o primeiro acesso se foi pelo meio, como se mostra aqui na ilustração, hasta a cidade de Lages. Então, para a oeste da isla, se estabeleceu uma ruta terrestre. E, ao mesmo tempo, nesta época, já se estabeleceu, além da ruta marítima, também a ruta por via terrestre. Para a cidade de Lages, saía a mala postal, isso através de cavalos ou mulas, 2 vezes por mês. Essa era
la frecuencia que tenía la mala postal. La siguiente. Acá utilizamos, ese es el mismo matacelo anterior, con la diferencia de que todos estos sobres son en la color castaño rojo. Entonces, se puede mirar, a la izquierda tiene también un prefilatélico con el carimbo, el matacelo en rojo, y acá en destacado como es. También el porteo fue 40 reais de franqueo, carta para Rio de Janeiro, Desterro hasta Rio de Janeiro, y se pagó la taja de 40 reais por carta marítima hasta Rio de Janeiro. La siguiente. En 1843 se estableció en Brasil la grande reforma postal, cuando establecieron los primeros selos de Brasil. Y es muy conocido, esa es una pieza única. Bueno, se establecieron los portes, mas estoy mostrando la ilustración de un 60 reis, que se mira en la parte de abajo, tem el desterro en castaño. Esa es la única pieza conocida que tiene con ese matacelo, que es un matacelo de la origen prefilatélica, que se utilizó también en la obligación de la estampilla. Y la izquierda estamos estableciendo también las nuevas tarifas que tenían para utilizar acá en Brasil. La siguiente. Esses dois exemplares são exemplares que se foram conhecidos, não eram conhecidos hasta muito pouco, foram conhecidos somente em 2011, em um estudo personal do grande colecionista Luiz Alemany e Darte, e ele estabeleceu esses dois matacelos. O primeiro, que está à la esquerda, ele foi identificado a partir desse fragmento. Se olha esses 60 reis que está apresentado na imagem, ele tem na parte da esquerda um matacelo mais grande, que é o Correio Geral de Corte de Rio de Janeiro, e em la direita tem esta reprodução, sim, essa reprodução que Luiz Luiz Alemany conseguiu falar. Então, fez esse dibujo é de origem. Esses dois exemplares estão em Corinfila 2011, se foram de onde se sacamos as imagens. E do lado direito é uma cercadura e tem a fecha manuscrita na parte central. Também foi uma descoberta personal de Alemany. São peças únicas também, não há outros, somente esses que utilizamos, que estamos mostrando agora como fonte de estudo. A seguinte. Esse matacelo se foi utilizado de 1841 hasta 1844. Há um exemplar, essa é uma carta com uma pareja de 60 reis, que ele está inteiro. E como curiosidade, este matacelo, que é um circular tipo primitivo, assim ele é classificado acá em Brasil. Esse foi o primeiro matacelo de Brasil que se teve a fecha na parte central. O primeiro que se utilizou. As dimensões são dois círculos. O círculo externo tinha 35 milímetros e 24 milímetros
o círculo interno desse matacelo circular tipo primitivo. A seguinte. O mesmo matacelo também se foi utilizado nesse sobre. Este sobre estava numa subasta em Europa, há alguns anos, e de onde sacamos as imagens. Como curiosidade, a estampilha, esse já da segunda emissão de Brasil, de 1844, de 60 reais de 1844, ele está em verso e foi colocado como fecho de la carta. Obviamente, quando se abre a carta, se rompe a estampilha. E acá se foi destacado, depois de restaurado, se foi destacado como se ficou hoje o exemplar. Então, primeiro, à esquerda, como estava na subasta, que estava muito rompido, e acá, em la derecha, depois de restaurada a estampilha, como curiosidade. Para mim, particularmente, não me gusta esse tipo de restauro. Como estava em fecho, se fosse minha a peça, eu manteria como forma original, como estava mantenida. Mas, como curiosidade, é o mesmo carimbo tipo primitivo circular. A seguinte. Esse é o estabelecimento também de las rotas que, além das rutas marítimas, se começaram as rutas terrestres em 1857. Essas eram as rutas estabelecidas. A principal para o sul, que saía de Desterro hasta Laguna, também 2 vezes por mês, e para o norte, seguindo sempre pelo litoral. Como falei antes, em face da geografia de Santa Catarina, que é de toda a província, da parte continental, que não permitia ter rutas muito destacadas para o interior, para a parte oeste do estado. Portanto, todas seguiam o litoral. A seguinte. Esse é um matacelo que se passou a utilizar como Administração Geral de Santa Catarina. Esse matacelo, ele tinha 2 sentidos. Em geral, o tamanho desse matacelo é conhecido como circular comum. Ele tinha a inscrição Desterro e Santa Catarina. Santa Catarina, na parte de baixo, entre parênteses. Ele se foi utilizado até o final do Império do Brasil, algo como 1880, 85. A seguinte. Esse é o mesmo matacelo que estamos utilizando, com a diferença de que essa é a parte da chegada, porque a carta se origina de Laguna, no sul da província, se vai para o norte, em direção a Desterro, e, como curiosidade, esse 17 de setembro de 1886, ele administração de Santa Catarina, e, entre parênteses, está la manhã, escrito manhã. Ele mede, esse matacelo, ele mede na parte interna 15 milímetros, o círculo da parte interna, e a parte externa 25 milímetros. Por que manhã? Porque manhã é algo como a primeira mala postal, a primeira distribuição que se hace no período da manhã. E há outra que se hacía
la chegada em el período da tarde. La seguinte. Essas as rutas que tinham em 1872. Avançamos muito, tinha muitas cidades, muitas criações. Em 1872 já empieza as colonizações de imigrantes, especialmente alemães e italianos, na província de Santa Catarina. Especialmente estou chamando a atenção acá para o norte, para Joinville, e o porto que seria São Francisco do Sul, que é a primeira. Então, antes, a ruta marítima se seguia ao norte, se ia hasta Paranaguá ou hasta Santos. Agora se queda em São Francisco do Sul, dentro da província de Santa Catarina. La seguinte. Esse é um matacelo tipo francês. Por que falamos acá em Brasil como matacelo francês? Porque em 1865, o administrador geral do Correio de Brasil, se chamava Luiz Plínio de Oliveira, ele faz uma viagem à França. Ele fica quase um ano em França estudando o sistema postal francês. E quando ele volta ao Brasil, ele traz consigo este matacelo. Esse é um matacelo muito típico, são 2 círculos. Ele tem 12 milímetros na parte interna e 20 ou 21 milímetros na parte externa. E se caracteriza muito bem facilmente porque tem uma estrela, uma pequena estrela de 5 pontos, entre parênteses, na parte inferior. Então, na parte de arriba tem o nome da cidade e na parte central, em geral, tem quase todos. Há alguns matacelos desses que não têm a fecha na parte central. Se foi Clerman Lopes, se descobriu que tinha 329 cidades ou tipos diferentes desse matacelo tipo francês. Esses exemplares que nós estamos exibindo acá são da coleção de Rodrigo Baldessari, que é um grande filatelista, é especialista nesse tipo de matacelo. E ele muito gentilmente cedeu para nós outros para mostrar estas imagens desses matacelos que tem de sua coleção, todos que são acá de desterro, com a inscrição Santa Catarina. E a seguinte, essa peça já é da coleção de Cláudio Coelho, e é a fecha mais antiga que tem de Santa Catarina, que é esse matacelo francês de 30 de julho de 1867. Essa é uma peça magnífica que se pode utilizar. Só para ter conhecimento, esse matacelo se utilizou com essa inscrição Santa Catarina hasta o século XX. Na segunda decena do século XX, algo como 1925, 27, se utilizava o mesmo matacelo. Mas essa é a fecha. Em Brasil se começou em 1866, mas acá essa é a primeira que se conhece com Santa Catarina, de desterro, que é essa 1867. A seguinte. Acá já estamos estabelecendo as demais rutas postais. Se mira acá essa de 1881, já temos a colonização em Blumenau, já temos mais outra ruta que consegue subir a sierra, essa por el sul. Um pouco ao sul de Laguna, se estabelece a segunda ruta para oeste em Santa Catarina. As duas se encontram em Lages. É o ponto de encontro. Se mantém as mesmas rutas marítimas, mas a parte terrestre se estabelece
com um pouco mais de distinção. A seguinte. Esse é o matacelo Desterro, que foi o último utilizado. E só para saber, os matacelos se utilizavam indistintamente durante períodos consecutivos. Todos os matacelos que estamos falando acá, exceto os primeiros, que são os lineares, e os primeiros que têm o círculo grande, todos os demais se foram utilizados indistintamente em períodos concomitantes. Nós estamos mostrando, essa é uma peça de minha coleção, que tem, esse é um inteiro postal, de 20 de abril de 1887, que se sai de Desterro até Rio de Janeiro. E em Rio de Janeiro também se chega em La Parte da Manhã. São peças, esses são um pouco mais comuns, mas se distingue dos demais pela inscrição Desterro e por conter o nome da província, Santa Catarina, entre parênteses, na parte inferior. A seguinte. Esta é a ruta, as demais rutas de 1889. Se consegue mostrar como se houve a colonização, especialmente para o sul e empieza para oeste, as rutas postais, e estão estabelecendo em Santa Catarina. 1889 é um ponto muito importante para nós, porque sim, em 1889 se proclama a República em Brasil. E aí se acaba o período monárquico. Em geral, se estabelece isso como o derradeiro episódio de colecionismo clássico de Brasil, que se estabelece como uma fecha muito importante de la República. A República, só para ter, foi 15 de novembro de 1889. A seguinte, em 1893, se teve o que se chamou de Revolução Federalista em Brasil, que eram descontentes com a proclamação da República, e o primeiro presidente foi Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto foi o sucessor. Ocorre que a Revolução Federalista em Brasil, a Marinha de Brasil, os principais buques da Marinha de Brasil que estavam sediados em Rio de Janeiro, se fogem e se refugiam em Desterro, na cidade de Desterro. Floriano Peixoto, em contrapartida, se manda o exército para cá e reprime violentamente a revolução. Acá, então, o que ocorre é que grande parte da população que tinha recebido os marinheiros da esquadra brasileira, tinha toda a população de Desterro tinham recebido, se foram todos muito reprimidos. E algo como entre 200 a 300 pessoas da sociedade da vila de Desterro desta época, pessoas importantes da vida, os comerciantes, funcionários públicos, todos, se foram levados para esta fortaleza de Anhatomirim e fuzilados. Para acalmar os ânimos, os políticos de Desterro, acalmar os ânimos de Floriano Peixoto, resolveram cambiar o nome da cidade. E aí a cidade se passou a ser chamada de Florianópolis, pela lei número 111, de 1º de outubro de 1894. Ou seja,
el nombre de desterro dejó de existir en esa fecha. Y por tanto, teóricamente, nosotros tenemos que terminar ahora nuestra charla. Mas vamos a proseguir un poquito. Miren cómo esas correspondencias son mucho posteriores, son algo como 4 años, 1898 y otra 98, as duas, no, son las duas de 98. Mira a la de izquierda como las personas de la isla, esa es un sobre que se va para Dresden y la fecha que está la parte de arriba se coloca el nombre desterro, o sea, no se gustó del cambio de nombre para Florianópolis. La siguiente también de 1898 es al contrário, se vem para o Brasil e se vem para desterro acá, não com o nome de Florianópolis. O Matacelo tem trânsito por Rio de Janeiro, mas a chegada acá em Desterro. Hasta hoje, ainda há movimento acá para volver o nome original que é desterro. E para nós, desterro não é algo como exílio, ou como um local para os prisioneiros, ou como um campo de trabalhos forçados, ou coisa assim. Esse, para nós, é um motivo de orgulho resgatar o nome primitivo, mesmo seja um nome bíblico, do que utilizar o nome de um cidadão que foi presidente do Brasil, foi importante para o Brasil, mas que para nós foi muito malo. E cada vez que nós falamos o nome de Florianópolis, temos sempre essa mala lembrança do massacre que ele acabou fazendo acá. Então, penso que seria isso, a última. Muchas gracias. Espero que tenham gostado um pouco de nossa história acá e falando um pouco diferente do sul do Brasil e com a vingança, sim, e com a vingança que tinham numa parte que nós em 1777 tinha a dominação espanhola. Hoje os argentinos e uruguaios nos invadem a cada ano. Tem miles e miles deles, alguns são muito bem-vindos, mas para nós é sempre um orgulho compartilhar essa magnífica isla. Gracias. Gracias, Luis, muy lindo. Gracias, Luis Claudio. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Y en esa invasión hay que celebrarlo también a Héctor, que va todos los años, según dice, ¿no? Tiene casa en la isla. Muy linda charla, Sí, sí. É uma isla muito interessante, muito hermosa. Há 42 praias. Nós temos muito orgulho disso acá. Alguns tiveram, Dila, Pablo, que me recordo agora, estiveram acá em 2008, quando tivemos lá a Exposição Nacional de Sudamérica acá em Florianópolis. E puderam desfrutar um pouco de como era acá. Claudio, tengo una pregunta. Sí. En el matasello de 1894, creo que cambia, hay la con fechador, tienes una fecha de el día, el mes, el año, y en la parte superior tienes un número. ¿Qué significa eso? ¿Me escuchan? ¿Cuál que tiene un número? En los matasellos que hacen cambio de fecha con el fechador. Sí. El que Tienes parece una fracción.
tienes un número, tienes la fecha en el medio, pero tienes un número en la parte de arriba, como si fuese un quebrado. No, no es un número. No, no es un número, es un ornamento. No, ahí tienes, por ejemplo, 18, 3, 11, 98. Sí. ¿Qué significa el 3? El 18 debe ser la fecha, el día. No, 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 no. no, 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 no. El día y el El año mes. está cortado. A ver, más atrás, más atrás. Eso, Claro, el año está cortado en dos ahí. El año está cortado, El ano- Julio. No, no, no es ese, no es ese. Yo creo que No, no, ese antes, donde aparece el año cortado en dos. El primer Ese matasello más. con fecha. Ese era. Más, Sí. más. Ese o el otro. Este. Claro, Este es el mismo. 1841 es el año. Mes, año. Y el 3 de noviembre de Ah. 1841. ¿Y el 3 qué significa? Ah, Tres. yo pensé que... El día No, 3. 3 de Yo pensé que noviembre era- de 1841. Ah, ok. Es un guión entre el... Es un guión, 8 y el- entonces, no es un... Eso. Ah, ya, yo no entendí eso, porque vi el 3, el 11 abajo, el 8 y el Eso. 40, entonces decía yo, 18 de noviembre del 41, pero es 3 de noviembre del 41, ¿no? No, es 3 de noviembre de 1841. 1841. Ah, ya. Claro, ahora sí. Por eso que estaba hablando. Ese en medio es un ornamento. Ah, ya. Ah, Ah, pues bueno, ahora sí ya lo entendí ya. No lo entendía. Una consulta. Gracias. Alfonso, Fritzen, felicidades y gracias por la charla, muy ilustrativa. Una consulta. Cuando una carta iba para Europa o iba para fuera del Brasil, la carta salía de Desterro ¿a qué ciudad de Brasil para iniciar el tránsito? Sí, el tránsito de Brasil para Europa se salía o de Rio de Janeiro o de Recife. No caso de Desterro se iba para Rio de Janeiro. Okay, porque es más cerca. Sí. Ok, gracias. Luis Claudio, y en Los Ojos de Buey, bueno, conociendo obviamente que no hay abundante material, pero en relación a todos los sobres que existen, los matasellos de Desterro o de Santa Catarina son de los más escasos. Son muy escasos. Muy escasos. Muy escasos. Esos de Alemania son piezas únicas. Sí. Y aparte de este sobre usado ahí en Santa Catarina, ¿habrá algún sobre adicional que también mencione Desterro? No, No, solamente estos. solamente este. Wow. Sí. Ese es un material muy raro. Más o menos sabían en esa época. ¿Oye? ¿Qué población había en esa época? No, era muy pequeña. Algo como 1843 no tenía 30.000 habitantes. Pero igual era... ¿Tiene 35,000? ¿Puedes No repetir, entiendo. Reinaldo? No, pregunto si hoy tiene más que 35,000. No, hoy continúa siendo una ciudad pequeña. Hoy nosotros tenemos 400.000 habitantes. ¿Tá? En verano, 1 millón de argentinos. en la playa nudista. También. Ahí encuentran a Héctor. Aquí hay playa para todos los gustos. Si te quiere para playa de nudista, lo tiene. Me imagino. ¿Alguna otra pregunta para Luis Claudio? Sí. Muy clara.
Yo tengo Sí. una pregunta. Dale, Walter. Luis Claudio, gracias por la charla, muy linda. ¿Cuándo más o menos te acordás empezó el correo por ferrocarril desde Santa Catarina, en el terrestre? No, por ferrocarril en algo como 1910. Ah, o sea, que en el siglo XX recién, antes no. Sí, no había. século XX. Mira. Sí, Ok, ok. século X. Então, não está nesse período que estamos falando de Desterro. E Desterro, Florianópolis, nunca tinha ferrocarril. Tinha planeado, mas nunca se estabeleceu ferrocarril acá. Ok, gracias. ¿Y el transporte de la isla a la parte continental cómo era? ¿Había puente ya desde esa época o fue No. después? Não, a ponte se foi criada em 1926. Wow. A primeira ponte. Antes, o transporte era por buques. Tinha balsas e buques. Transporte de buques. Ujú. Otra cosa que mencionaste fue la posición estratégica y en realidad es como un pasaje, pues no, porque son dos bahías, al medio el agua está controlada, me imagino que de esos 30.000 habitantes, 29.999 estaban dedicados a reparación de barcos, mantenimiento y todo el abastecimiento era eso. ¿Qué otra industria había ahí aparte de esta? No, tenía la agricultura y la pesca. Okay. No se olvide de que la fundación son de los açorianos. Azores es una isla que fica en medio del Atlántico. Sí. Y tiene una tradición de barcos pesqueros. Y esos mismos buques, esos mismos barcos que se construían en Azores, hasta hoy son construidos acá. El mismo modelo. O sea, después de 300 años, nosotros mantenemos el mismo tipo de buques. La misma tradición. Para hacer como era la perfección en la época, la tecnología de la época. Porque inclusive los Azores y Madeira, pues a pesar de ser dos islas portuguesas, tenían costumbres bien diferentes, ¿no? Sí. Sí, la comida, todo. Sí, todo es distinto. Mas especialmente la pesca. Acá es un punto muy importante. Y solo para saber, ayer tenía acá en la playa que Héctor se gosta mucho, ingleses, que tenía un lance de pescas que se pegaron 35.000 kilos de taña ayer. Wow. Tienes que organizar una exposición ahí en Florianópolis o en Desterro. Sí, podemos hacer, sí. Estamos pensando esto. Me parece muy buena la idea, Henry. Total apoyo. Secundamos la moción. Presencial, no virtual. Exacto, eso es lo que estaba pensando yo. ¿Cuál es la próxima presencial? Walter, ¿tienes pregunta? Tengo una pregunta. Siempre me llamó la atención de que las cartas de, por ejemplo, de ojos de buey, de inclinados, el sello se ponía atrás para cerrar el sobre. ¿Eso era una costumbre o estaba en el reglamento que debía ser así obligatoriamente? No, era costumbre. No, el reglamento no hablaba. No hablaba dónde que tenía que estar. Mas te imagina que en esta época era muy difícil de tener algo para cerrar el sobre. Y como tenían la obligación de pregar algo, se aprovechaba eso para cerrar la carta. ¿No se usaba lacre, el wax? No. Muy raro. Muy raro. Es una costumbre Normalmente los primeros celos de Brasil, que son los numerales, tú los tienes muchos rompidos, porque estaba como lacre, las personas los rompían para poder leer la carta. Pero creo que es una costumbre que no es muy usual en América, ¿no? Así es.
es bastante particular de Brasil, ¿no? De esa época. Estamos fuera del dominio de Lima, entonces en este momento tenemos los propios costumbres. Claro. Eso lo explica, porque sí, en el Perú toda esa época todo era con wax. Estaba complejo. Claro. Y creo que en todo el resto de América, pero es una costumbre española quizás que heredamos, ¿no? Es lo que, por eso yo pregunté, porque me parece que, no sé, en Portugal, si en esa época también era igual o no. Me llama la atención esa costumbre, ¿no? Siempre me pregunté por qué. Es que las estampillas de Portugal ya son de otra época. Empieza en 1850. Y ahí hay un cambio más. Claro, en Brasil después de 1850, las siguientes ya se ponían adelante. Claro, exactamente. Y no se olvide de que no hay ningún otro ejemplo en América de 1843, 1844, utilizando estampillas. Estaban inventando ellos la rueda. Sí. Y cuando ya ponen la estampilla en el frente, ahora ¿con qué cerraban el sobre? Esa es una buena. Iba abierto. No preguntes. No le haga preguntas difíciles, Henry, por favor. Un comentario en algunos provisionales de México se utilizaron para cerrar las cartas al reverso. Eso fue en los años 1856 en adelante, en la transición, para las primeras emisiones. Sí, sí hay algunos ahí. Sí. Sí, gracias, Arnulfo. Dila, ¿tienes un comentario? No, solo iba a decir que Friesen, ¿por qué no sabe si ya vivía en esa época? No, hay que preguntar a Aldo que se vivía. Aldo está momificado, sí. Pero Aldo estaba en la parte de Lima. Claro, en el otro océano. Sí. Friesen no se acuerda porque era muy chiquito. Mauricio. Primero, Luis, me gustó mucho tu presentación, muy interesante. Estaba viendo una de tus diapositivas que una carta de Desterro a Río de Janeiro tardó 3 días. Si hoy mandas una carta a Río, ¿llega en 3 días? No. No llega. No llega, Mauricio. No llega. No, es verdad. El correo en todo el mundo tenía esa dificultad hoy. Eso sí, es el problema. Un comentario nomás del colocar las estampillas, ¿no? De lo que yo conozco, bueno, obviamente del Perú, la regulación era bien estricta. Las estampillas tendrían que ir en el frente, las tenías que poner en una esquina, o sea, todo eso estaba documentado. Y las únicas estampillas que se ponían en el reverso eran las de déficit. Y también eso era así. Por eso las de déficit sufren del mismo problema. Cuando están en sobre, 9 de cada 10 están rotas por la mitad. Sí. Mas ese reglamento fueron mucho posteriores. Sí, claro, el del déficit de Perú, estamos hablando, empieza en 1874. Claro. Décadas después de esto, pues, ¿no? Una pregunta. Sí, Guillermo, adelante. ¿Hay algún documento postal que demuestre la transición del nombre de la ciudad a Florianópolis? ¿Alguna carta o algún...? No tenía. Es escandaloso. Dicen que es un No tenía. Menos porque el pueblo de acá no gustaba de este nombre. Ok, gracias. ¿Qué fue lo que hizo este presidente? Porque comentaste algo de que parece que no tuvo una conducta correcta, hizo algo que no se recuerda bien en la historia de Brasil, ¿o qué fue? ¿Cómo así? No, que el Floriano... ¿Qué fue Floriano Peixoto. Sí, ¿qué fue Floriano lo que hizo? Peixoto. ¿Oye?
¿Qué fue lo que hizo? Ele foi... o grande evento dele foi a repressão dessa Revolução Federalista, porque acá se sofreu muito, e o comandante do exército se chamava Moreira César. E falam de que Moreira César que colocou por ordem direta e que Floriano Peixoto não sabia disso. Floriano Peixoto era de Alagoas, o centro do Brasil, perto de Bahia, entre Rio de Janeiro e Bahia. E Moreira César acabou se morrendo em batalha na campanha de Canudos, que foi uma revolução de um santo missioneiro no interior de nordeste de Brasil. Mas Moreira César que se fez todo o estrago acá. E foi muito terrível. Te imagina fazer fuzilamento de 300 pessoas importantes da cidade, a elite da cidade. Isso foi muito traumático. ¿Y eso en qué año fue? A finales de los 1800, cuando le hacen el cambio de nombre. Sim, foi 1893. E aí, para acalmar Floriano Peixoto, se cambiaram o nome para homenagem a ele. ¿Y se calmó o siguió? Sí, se acabó. Ok. Pudo haberse llamado Peixópolis. Peixópolis. Bueno, cada lugar, cada ciudad tiene siempre su anécdota, ¿no? Que todo el mundo o no quiere recordar o Morelia en México. Mejor. Morelia en México, uno de tantos. ¿O sí? Se llamaba Valladolid. ¿Y el cambio a qué se debió? A José María Morelos. Oh, ok. Bueno, Bolívar también tenía eso, ¿no? El Alto Perú, la audiencia de Chacas lo tuvieron que llamar Bolivia en honor a él. Hubo un fervor patriótico muy fuerte al finales de los 1820, principios de 1830, y unos nombres sí pegaron y otros fueron rechazados y se olvidaron. Pero muchas de las ciudades actuales se les cambió el nombre en esa época. Leona Vicario. Ese fue uno de los rechazados. Leona Vicario es Saltillo. Se llamaba Saltillo, lo cambiaron a Leona Vicario y 8 años después volvieron al nombre anterior. Hay marcas postales con ambos nombres. En el Perú solamente hubo un cambio y de repente Julio César me puede corregir en eso, aumentar a Trujillo, que fue la primera ciudad que se libertó cuando Simón Bolívar le da la segunda libertad, la libertad total al Perú, y le cambian al nombre Bolívar. Pero luego, en realidad, Simón Bolívar lo único que quería él era liberar al Perú porque él odiaba al Perú, pues no, porque los peruanos de esa época en realidad eran los peruanos realistas. Y después un pequeño revuelo y lo botan a Bolívar, y ni bien se regresa a la Gran Colombia, le vuelven a cambiar el nombre de Bolívar a Trujillo. No sé, Julio César, ¿se habrá otra ciudad en el Perú que también le cambiaron el nombre? No, esa es Esa fue la única ciudad, de 1825 a 1827. 17, nada más. 2 años nomás tuvo Bolívar. Quería hacer un pequeño comentario con relación a sellar cartas con cera. Bueno, si alguno de ustedes recibe alguna carta mía en estos días, yo las sello con cera. Fíjate tú. No, tienes que empezar a ponerle la estampilla atrás. Ah, la estampilla atrás. Claro. Ojo de buey tienes que poner atrás. Exacto. Un aéreo invertido. El Honduras negro. Henry, dime. Entonces yo le pongo devolución al remitente. Me gustaría ver de vuelta esa carta que creo que es única, ¿no? Esa con los ojos de buey de Sí. Santa Catarina. Sí. A ver.
Ahí la pongo, déjame Me encontrarla. llamó la atención el porte grande que tiene, 2 de 60, o sea, ¿era pesada o de dónde a dónde iba eso? Sí, era Se fechada. pasó abajo. Lámina 20. Gracias. Pero qué control, Julio César. ¿Sabés qué lámina? ¿El porte normal en esa época cuánto era? ¿40 o 60? No, 60, 90 y 120. Ok, entonces una carta doble. Pero esa de dónde viene y a dónde va. No, se va de Santa Catarina para Rio Grande do Sul. Sí. O sea que es una carta triple. 120 es porte marítimo, ¿no, Fritz? El primero porte marítimo. Sí, debería. Porque aquí tenía un porte duplo. 714. Sì, primero Teria um porte terrestre duplo. Teria 110 de porte marítimo, mais 20 da parte terrestre. No, el primer porte marítimo era 120, ¿verdad? No, 100. No era... A ver, ¿no habías puesto ahí las tarifas? Creo que era 120. A ver. Sí. 120. 120, ¿Oye? pues. 100. Entonces No, ese es el porte. ¿Oye? O sea que para ir, cuando iban por mar, iba, ya se cobraba 120. La marítima. Aunque sea dentro de Brasil. Isso, dentro do Brasil, sim. Ah, ok. Está perfecto. ¿Oitavas qué es? ¿Onza? Un octavo de onza. Un octavo de onza. Oitavo de onza, sí. Muy bien. Muy lindo, ¿eh? ¿Cuántas cartas con los ojos de buey se conocen? Creo que escuché la vez pasada como 120, 150. 145, muy cerca de esto. Hay un libro. Ese es el libro. Déjame sacarle el fondo. 10 minutos, 20 minutos y te llamo, ¿ya? Este libro tiene todas. En alemán está. Ok, Bulleye. ¿Quién lo escribió? Está escrito por Bernard Juscher. Ok. Por ahí lo encuentro. Si quieres, te envío una copia de la portada. Ya, sería fantástico. Así lo encuentro más fácil. Ok, te envío por WhatsApp. Ok, gracias. A todos, Reinaldo. Sí. Claro, va a WhatsApp para todos. A todos. Yo voy a ponerlo en el grupo. ¿Alguna pregunta adicional para Luis Claudio? Ahí lo tengo. Mira, perdóname, yo voy a poner las 3 portadas que hay porque esa es la tercera edición. Entonces con eso se puede buscar cualquier una. Cualquiera de ellos, ok. Listo. Sí. Con eso, sí, Luis Claudio. No, voy a colocar también el artículo que hablo sobre esto. Es un artículo que escribí hace 12 años y que tiene otros datos, otras informaciones sobre la receta y cosas así que no achei importante hablar ahora en vídeo. Pero tiene otras informaciones, quién eran los administradores postales, o qué ocurrió. Entonces, un poco voy a colocar disponible para todos. Fantástico, lo adicionamos al deck cuando empecemos a poner ya todas las presentaciones con el PowerPoint y todo eso como material de referencia. Ok. Listo. Con eso, Luis Claudio, nuevamente, muchas gracias. Bravo, Una Luis. interesante Muy charla. bien. Bueno, perdóname, señores, todos están invitados a estar en Florianópolis, Los Pagos.